Ministro, eu quero falar um pouco sobre meio ambiente, aproveitando que o senhor puxou o fio na resposta anterior, porque hoje no Brasil nós temos uma das legislações mais robustas do mundo relacionadas ao meio ambiente. Toda vez que o agronegócio ele entra em alguma bola dividida relacionada a isso, ele menciona que os produtores que hoje trabalham corretamente respeitam 100% dessa legislação. Aliás, até são impedidos de avançar em muitas de suas propriedades por conta do que a legislação exige. Mas toda vez que há uma necessidade de manifestação mais direta, ou quando esse setor ele é colocado ali no canto e sendo questionado, me parece que há uma dificuldade em comunicar isso. O agronegócio brasileiro tem dificuldade em comunicar que defende o meio ambiente, que também quer a preservação, que também é contra a grilagem, que também é contra a invasão ilegal de terras no norte do país? Há essa dificuldade, ministro? Há, e há muito forte. Por quê? Falta um pouco de coragem, falta um pouco tem esse estigma do crime ambiental que foi criado lá atrás, esse radicalismo, isso ainda antes de 2000, na questão do desmatamento, há esse olhar do mercado, principalmente europeu, que criminaliza a produção nacional com a desculpa da questão ambiental, quando na verdade o único interesse é comercial por trás disso. E falta coragem. Eu tive a coragem. A lei do licenciamento ambiental, por exemplo, eu atropelei. Eu enfrentei isso nos grandes meios de comunicação do Brasil, fiz o enfrentamento, deixei bem claro que a LAC seria uma forma para a gente desburocratizar. Não dá para aceitar. E no relatório que eu fiz, as comunidades tradicionais têm direito à voz, mas não têm direito a veto. No meu relatório. As comunidades, as demarcações em estudo indígena, elas não dão o direito de segurar qualquer investimento público. Não dão o direito. Quem tem vez e voz nesse relatório que eu confeccionei e aprovei no Congresso Nacional, quem tem vez e voz é o órgão licenciador. Nós não podemos admitir que, por exemplo, uma obra de investimento de rede de transmissão de Manaus a Boa Vista fique 10, 15 anos parado, porque tem quilombolas que vão se manifestar para passar rede de transmissão em faixa de domínio de uma BR. Não dá para aceitar isso. Nós precisamos avançar nesse sistema. E esse sistema aí que eu critico um pouco o pessoal da FPA. Entre elas a ministra Tereza Cristina, que eu tenho um grande respeito. Ela é relatora do licenciamento ambiental. Eu tive coragem de enfrentar. E eu que me chamam de esquerdista ainda. Eu tive coragem de enfrentar e aprovei na Câmara Federal com 340 votos. Apanhou pouco. Né? Um dos temas, mas é isso, eu acho. Quem apanha não esquece, né, ministro? E vou falar mais, mas eu gosto muito da ministra Tereza, eu só acho que ela tem que sair da zona de conforto e enfrentar esse tema. Precisa ser enfrentado porque é importante para a economia do Brasil. Isso traz, inclusive, mais rigor para quem comete crime ambiental, mas ele dá aos órgãos competentes, seja iniciativa privada, a fazer as obras com mais rapidez, imputando responsabilidade aos governos do Estado, imputando responsabilidade aos municípios, à iniciativa privada, mas dando ela também o direito de ser ouvido, ou sim ou não. Se eu faço um projeto, eu tenho que ter resposta. Sim, estou errado? Não. Então, rejeita o projeto e pronto, dá prazo. Não senta em cima, não pode acontecer isso. E nesse relatório, talvez seja um dos relatórios mais importantes. Pergunte ou entreviste alguém da CNI, ou olhem o meu projeto, que foi aprovado na Câmara. Nós tivemos coragem. No primeiro momento, o pessoal falava assim, mas Neri, isso é um tema muito espinhoso e da forma como você quer fazer. Não, vamos sentar. O Arthur nos ajudou muito nisso. Eu sentei com todas as bancadas partidárias, comecei o debate de forma virtual à época e consegui trazer, inclusive, promotores que eram contra, porque conseguimos convencer que aquilo era bom para o país e que não tinha naquele relatório a presença de aumentar a possibilidade de se cometer a impunidade quando o crime ambiental fosse cometido. Então, esse é um tema que tem que ser colocado. E vou só, Evandro, para encerrar a resposta dessa pergunta, falar um outro tema que é bastante espinhoso e que precisa ser enfrentado. Se eu voltar para o Congresso Nacional, eu vou ter coragem de enfrentar a questão
da mudança em alguns itens do Código Florestal. O marco temporal de 2008 também precisa ser revisto. Eu falo isso talvez hoje falar isso aí, amanhã talvez eu possa ser criticado. Se nós aprovamos o Código Florestal em 2011, se nós regulamentamos o Código Florestal em 2014, quando fui ministro, o produtor que abriu em 2008, 2010, ele já abriu aquela propriedade. A legislação era muito conflituosa, não tinha um direcionamento. Sim. Nós precisamos trazer esse pessoal para que ele tenha a oportunidade de se regularizar. Quem tem escritura pública, quem tem fé pública, que não seja grilo, que não seja coisa errada, ele tem que ter o direito a fazer a recomposição fora da propriedade, em outra matrícula. Nós vamos ter que ter coragem para falar sobre isso, porque isso ajuda a produzir alimento, isso ajuda na economia do Brasil, e são áreas que estão abertas, não tem mais o que fazer. Mudou o perfil de solo, ele não consegue mais voltar à vegetação que era antes. Só para a gente contextualizar, o senhor me corrige se eu estiver errado, mas é que antes da aprovação do Código Florestal, havia porcentagens diferentes de manutenção de mata nativa dentro de propriedades. Então, muitos produtores que tiveram as suas propriedades antes e abriram essas propriedades, quando houve a aprovação do Código Florestal, eles que até então estavam regulares, passaram a ser irregulares, porque essa porcentagem mudou. Ou seja, se ampliou muitas vezes a porcentagem de manutenção de mata nativa ou de preservação ambiental. E o que o senhor está propondo, então, é que esses produtores agora tenham a chance de, mesmo não conseguindo regularizar na sua propriedade, fazer uma compensação de mata florestal nativa em outro lugar. Ele mantém o direito que tem até 2008. Nós precisamos, na pior das hipóteses, voltar ao marco temporal até 2014, quando foi regulamentado o Código Florestal. E é exatamente nessa linha. Se ele tinha direito a abrir 35%, sim, e ele abriu os 35%, se ele tinha direito a abrir 50% e agora só tem direito a 35%, que ele mantenha na propriedade os 50% aberto e que ele faça a recomposição fora, mesmo que seja fora do bioma, com outra matrícula, mas que faça a verbação na sua propriedade. Por que não querem tocar nesse tema lá? É falta de coragem, e essa questão ela é muito espinhosa. Teve, vamos ser justos aqui, teve também muita, por parte de alguns produtores, teve muita invasão de áreas públicas, teve grilagem. É importante a gente falar. Eu não estou defendendo isso. Eu estou defendendo quem fez, por exemplo, lá em Feliz Natal, em Vera, eu estou falando do estado de Mato Grosso, que era a região que eu conheço, mas serve para o país inteiro, que fez a abertura em 2008, porque a informação, ela não chegava tão rápido lá na ponta. O produtor que estava lá, eu vou dar exemplo, tinha produtor, às vezes, que vendeu uma propriedade lá no Rio Grande do Sul, de 100 hectares, e comprou lá nessas regiões 1.000 hectares, porque ele tinha direito a abrir 50%, 500 hectares. Ele não conseguiu abrir até 2008. Ele abriu depois, mas ele teve o direito adquirido, e esse direito tem que ser respeitado. A gente precisa criar as condições para esse cidadão, para ele se regularizar, e isso não pode caracterizar como crime ambiental. Por quê? Porque foi depois. Então, esses assuntos eles têm que voltar à baila e a gente tem que mexer nisso, porque isso vai ajudar, inclusive, no abastecimento da mesa do povo brasileiro e também da comunidade internacional. Vai lá, Bruno. Reforma agrária, eu vou insistir de novo, deputado, sobre essa linha, porque foi uma discussão muito grande de campanha, depois do início do governo, o ministro tentando comprar algumas áreas para fazer essa reforma, mas se fala muito agora de uma reforma ministerial na Secretaria-Geral da Presidência, que tem a função de chamar os movimentos sociais para encher eventos do governo, e o ministro está tendo resistência dos movimentos sociais de comparecer nesses eventos. Se o governo não está tendo apoio de movimentos sociais e não tem um bom relacionamento com o agronegócio, onde está o apoio do governo e como construir uma reeleição? Na verdade, eu não quero entrar muito na questão da reeleição, porque eu não estou aqui para fazer política, mas, Bruno, de forma categórica, e a sociedade que está nos acompanhando, precisa voltar, e aí não vou fazer crítica ao Paulo Teixeira. Paulo Teixeira é bem intencionado, só que infelizmente ele foi atropelado também. O Ministério de Reforma Agrária precisa ter protagonismo na política de crédito para o pequeno produtor,
e tem pessoas competentes lá para isso também. O Ministério da Agricultura, pela Casa Civil e também pelo Ministério da Agricultura, não teve espaço para fazer o debate como deveria ter sido feito. Precisaria ter, sim, e eu sei, o Paulo Teixeira sabe do que eu estou falando, a Casa Civil também sabe do que eu estou falando, ele deveria ter o protagonismo necessário para fazer a política de crédito, porque é para esse fim que foi criado o MDA. Para ter a política de garantia de preço mínimo para o pequeno produtor, para ter o garantia safra, para ter o seguro agrícola, para ter o Pronaf, por exemplo, ser fortalecido e fazer a reforma agrária, como aconteceu lá atrás. Podem criticar o que quiser, mas na época do Fernando Henrique e do presidente Lula foi feita a reforma agrária sem invasão de terra, foi pacificado muita coisa. Pacificado muita coisa, é importante que se diga isso. E essa reforma agrária, ela tem condições de voltar, dar oportunidade para quem tem vocação, logicamente cuidar também para isso não se tornar uma massa de manobra para fins eleitoreiros, mas a reforma agrária ela tem que estar onde deve estar, não na Presidência da República, tem que estar no MDA.